novamente, né? Bom, nosso trabalho vai ser sobre mastite versus qualidade do leite. O grupo é composto por mim, Beatriz, Camila, Daiane, a Júlia e a Esther. Para introduzir o assunto, a mastite ela é considerada hoje uma das doenças mais comuns em rebanhos leiteiros do mundo inteiro e também é uma das doenças responsáveis pela maior parte de perdas no setor, tanto economicamente quanto em qualidade do produto. Ela geralmente é classificada de forma como subclínica ou clínica, pela apresentação ou não dos sintomas, sendo que a forma subclínica é de maior prevalência por ser uma doença silenciosa e que se espalha pelo rebanho e compromete a qualidade do leite. A fisiopatologia da mastite. A mastite, então, ela é uma inflamação da glândula mamária, que é causada por bactérias, fungos, parasitos ou lesões, sendo que as bactérias geralmente são as maiores causadoras dessa doença. Como dito anteriormente, ela pode ser classificada como clínica, quando ela tem apresentação de sinais clínicos e alteração no leite, e de forma subclínica, que as alterações, então, são microscópicas, químicas e teciduais. Ela também pode ser classificada como contagiosa, quando a transmissão é feita entre as vacas ou durante a ordenha. E também ambiental, quando ela é causada pelos patógenos que estão no ambiente em que a vaca está. Essa geralmente é a forma mais agressiva de mastite e aguda também. Os fatores de risco para mastite. O histórico da ocorrência. Então, quanto mais vezes aquela vaca tiver apresentado mastite ou o rebanho, mais predisposição ela tem para apresentar novamente. Problemas na ordenha. O sistema de ordenha, né, a ordenhadeira, ela trabalha com um sistema de vácuo e de massagem nos tetos, ela alterna entre o vácuo e a massagem entre os tetos, e quando esse vácuo, ele está desregulado, ou ele está com vácuo de mais ou vácuo de menos, isso pode acabar lesionando a glândula mamária ou os tetos, e predispondo, então, à infecção pela mastite. Uma sanitização deficiente também, tanto da sala de ordenha, quanto da ordenhadeira, das teteiras, do ambiente em que a vaca vive, e também na vaca, predispõe, então, a uma pressão maior de micro-organismos que consegue, então, que aumenta, então, a predisposição à contaminação. E os tratamentos não seletivos com antibióticos. Como é causado por bactérias, diversos tipos de bactérias podem causar mastite, então a gente precisa fazer exames para que a gente saiba quais são as bactérias que estão acometendo aquele rebanho, para que o tratamento adequado possa ser realizado. Quando a gente faz um tratamento com antibióticos não específicos, isso predispõe à resistência bacteriana, que hoje é um dos grandes problemas para o tratamento da mastite. Os sintomas, quando a mastite ela é clínica, então os principais sintomas são os sinais da inflamação, o aumento de temperatura no local, inchaço, vermelhidão, dor, até a perda da função do quarto mamário. O leite vai apresentar grumos, pus e ou sangue, a queda na produção de leite, aumento na contagem de células somáticas, alterações no comportamento da vaca, e quando passa a ser uma doença sistêmica, ela também apresenta febre. As defesas primárias da vaca. Bem por cima, assim, porque o foco não é esse, a gente tem essas duas defesas, que seria o esfíncter do teto e o tampão de queratina. O tampão de queratina, ele é um tampão de queratina que fica no canal do teto, e o esfíncter, ele é o músculo que mantém o canal fechado. O período de transição, ele é um ponto crítico para a vaca em relação à mastite, porque esse período ele compreende 21 dias antes do parto e 21 dias após o parto. Nesse período, a vaca está com o sistema imune um pouco debilitado, em função da alta produção, da necessidade de produção do colostro, da necessidade que o feto tem
necessidade energética, né, que o feto tem, e também pela alta produção de leite pós o parto. Então, esse é um período em que ocorrem muitos casos de mastite. Então, como que acontece a contaminação? Quando a gente tira o leite da vaca, esse tampão de queratina, ele sai e o esfíncter, ele relaxa para deixar o canal aberto. Quando esse canal está aberto, o micro-organismo ele vai conseguir invadir o canal do teto, ele vai utilizar o leite como substrato e para se multiplicar, e com essa multiplicação ele pode alcançar o seio lactífero e o corpo, então, vai desenvolver uma resposta inflamatória. Essa seria a mastite. Para diagnóstico, então, primeiro a gente precisa fazer um exame do Uber. Primeiramente, a gente faz um exame visual, no qual a gente vai verificar se existe vermelhidão, inchaço, a diferença entre os quartos, porque a mastite, ela não necessariamente ocorre no úbere inteiro, né? A vaca, ela possui 4 quartos, obviamente, e a mastite, ela pode afetar só 1, 2, 3 ou os 4. Então, quando ela atinge 1 ou 2 ou 3, a gente consegue verificar essa diferença entre eles, no exame visual. E no exame manual, a gente vai verificar se a vaca ela possui dor ou sensibilidade ao toque, a gente consegue sentir a temperatura, se está mais quente ou não, e a consistência a gente deveria verificar depois da ordenha, porque vacas que com alta produção de leite e às vezes até novilhas também, principalmente quando elas estão com o bere muito cheio, ele tá mais durinho mesmo, é normal. Mas se a gente ordenha a vaca e aí a gente vai fazer, então, esse toque, a gente precisa sentir que ali está macio. O normal seria um quarto macio ao toque. Caso ele não esteja, indicativo de que existe algum problema ali naquele quarto. E também essa palpação ali do quarto mamário, a gente pode verificar se existem nódulos, se existe fibrose, entre outras coisas também que a gente pode acabar sentindo. Outras formas de diagnóstico também, a gente pode utilizar a caneca de fundo escuro, que é essa caneca com uma rede em cima, essa rede preta, e nessa rede a gente vai tirar 3 jatos de leite antes de fazer a ordenha, que a gente vai verificar então se tem alguma alteração na característica do leite. Nessa imagem a gente consegue ver que tem grumos, os grumos eles ficam presos nessa rede quando a gente atira os jatos de leite. Na imagem também a gente consegue ver pus, e quando tem presença de sangue, a gente também consegue observar pelo contraste entre o fundo preto e a cor do leite. Então, ele geralmente é mais esbranquiçado. Quando tem presença de sangue, pode estar um pouco rosado, se for só um pouco, ou até vermelho, com traços bem fortes de sangue, e coágulos também. Também podemos fazer a contagem de células somáticas, tanto vaca por vaca quanto no tanque de leite. A contagem direta em lâminas, que seria só passar um pouco de leite numa lâmina normal e olhar no microscópio. O California Mastitis Test, que é o CMT, a gente usa essa raquetinha, também a gente coloca um pouquinho de leite de cada quarto, coloca o CMT, que é um produto, e faz movimentos circulares para homogeneizar o leite junto com o produto, e conforme o nível de aglutinação, a gente consegue definir qual que é se há ou não mastite. E também um teste de condutividade elétrica. Esse teste ele pode ser realizado de forma manual com um aparelhinho. A gente pega uma amostra de leite e utiliza o aparelho. Ou ele pode também ser um aparelho acoplado à ordenhadeira. Só que esse teste ele tem um probleminha, que é que, assim, há uma diferença entre as raças, né, quanto à composição do leite. Então, cada raça a gente teria que ter um padrão de números para essa condutividade elétrica. Então, vai variar entre a Jersey ou a holandesa, por exemplo,
e a gente não teria os mesmos números, mas não significa necessariamente que há algum problema com o leite. Também, na mesma raça, a gente pode ter variações na composição do leite por dieta, por período da lactação, por estresse. Então, tudo isso acaba alterando a composição do leite, que vai alterar a condutividade elétrica e não necessariamente significa que seja mastite. Dentre esses 5 métodos de diagnóstico, esses 3 em azul, que é a caneca de fundo escuro, a contagem de células somáticas e o CMT, são os testes que são mais utilizados normalmente. Bom, eu, Camila, vou falar sobre os testes de análise microbiológica do leite. Então, primeiramente, a gente precisa... Como é que a gente tem que coletar essa amostra? Precisa ser uma coleta séptica, em frascos estéreis também. A antisepsia dos tetos, ela pode ser com algodão embebido com álcool 70. Deve começar, idealmente, a antisepsia pelos tetos mais distantes, em direção aos mais proximais, e a coleta pelos tetos mais proximais, em direção aos mais distantes. Os primeiros jatos de leite devem ser descartados, e a conservação dessas amostras, o ideal é que elas sejam conservadas no máximo por 24 horas, numa temperatura de 4 a 5 graus. Elas também podem ser congeladas, mas não é o indicado, assim, a durabilidade do congelamento seria de mais ou menos uns 30 dias, mas sempre que possível, o ideal é não congelar. Por que a gente se preocupa... Pode passar, Bia, por favor. Por que a gente se preocupa com as amostras contaminadas? Elas podem dificultar, elas certamente vão dificultar a identificação do patógeno da mastite, para que a gente conseguir identificar qual que é o patógeno mesmo que está causando a infecção. Ele só vai ser considerado o patógeno causador se ele for isolado de 3 formas, ou em cultura pura, de uma única amostra, ou de amostras duplas, obtidas na mesma coleta, ou de 2 a 3 amostras coletadas consecutivamente, no intervalo não superior a 30 dias. Pode passar? Então, para a gente, a melhor forma para a gente conhecer o estado microbiológico do rebanho é se realizando cultura de todos os quartos mamários de todas as vacas que você tem em lactação. É bastante custoso, assim, fazer a cultura de todos os quartos mamários, né, de todas as vacas. Então, para reduzir esses custos, a gente pode fazer amostras compostas de uma mesma vaca, então, tem que tomar cuidado para coletar a mesma quantidades equivalentes, né, de leite de todos os quartos mamários daquela vaca, porque se coletar amostras em volumes diferentes, tu pode fazer a cultura e não identificar, se ela tiver, por exemplo, só mastite em um quarto mamário. E também pode-se fazer previamente a coleta para cultura o teste, do California Mastitis Test, que a Beatriz citou anteriormente também. O problema de se fazer somente com o California, fazer a cultura das vacas que deram positivas no California Mastitis Test, é que ele é sensível para identificar a mastite subclínica, mas pode ser que também não identifique. Então, tem esse risco, assim, o ideal seria fazer de tudo, mas frente aos custos, existem essas opções. Também, se não crescer nada, né, na cultura bacteriana, pode ser indicativo de que a mastite seja causada por outro micro-organismo, por exemplo, como micoplasma, e aí é necessário fazer um outro tipo de cultura. Um pouco mais sobre o California Mastitis Test, como a Bia também já explicou um pouco, é um kitzinho que vem uma raquetezinha com um reagente, você mistura o reagente com o leite, espera uns 10 segundos e consegue fazer a leitura. O reagente, ele vai reagir com a quantidade de células somáticas que terão no leite. E aí, dependendo da espessura do gel, ele forma um gel, né, dependendo da espessura, da consistência dele, ele indica uma infecção maior ou menor. Pode passar, Bia, acho que tem a tabelinha no próximo slide. Aqui, ele está em inglês, mas ele é bem boa essa tabela para leitura, no caso, né? Por exemplo, o de 3 cruzes, considerado, seria uma consistência mais ou menos de
de um ovo, assim, da clara do ovo, e ela já seria indicativo de uma mastite subclínica perto de uma expressão clínica. Pode passar? Bom, por último, o ideal para a gente prevenir também as resistências bacterianas é se fazer o antibiograma. A cultura, a gente vai conseguir identificar qual que é o patógeno que está causando a infecção, e o antibiograma a gente consegue identificar para aquele patógeno quais antimicrobianos são sensíveis, quais que vão funcionar. O mais comum realizado é o de difusão do antimicrobiano, que é esse da imagem aqui da direita, que é na plaquinha tem a bactéria, por exemplo, e aí são colocados disquinhos com o antimicrobiano, e a resistência e sensibilidade é avaliada de acordo com o halo formado ao redor do disco, né? Então, o disco que não tem nenhum halo significa que a bactéria é resistente a esse antimicrobiano. O ideal também seria realizar a concentração inibitória mínima, que a concentração inibitória mínima ela vai te dizer o quanto sensível, o quanto um antimicrobiano quanto um antimicrobiano é para aquela bactéria. Então, por exemplo, se é um antimicrobiano que tem uma sensibilidade, mas ele está, por exemplo, próximo de uma resistência, o CIM vai te dar essa resposta. Ele não é muito realizado na rotina, porque ele precisa de um kit diferente, assim, para realizar, é um pouco mais caro também, então não é muito utilizado. Mas é o ideal também. É isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como a mastite afeta a qualidade do leite. Como a Beatriz já comentou, a contagem das células somáticas ela vai ser um importante método para detectar a mastite, principalmente a mastite subclínica, mas ela é um importante indicador também da qualidade do leite. É um teste relativamente fácil, barato de fazer, pode ser feito até na propriedade. Basicamente, você pega uma amostra de leite e de reagente, e daí isso vai sedimentar, e esse sedimento que é contabilizado, que nada mais é do que são as células de defesa desse leite. Atualmente, na legislação, é aceito até 500 mil células por mililitro de leite, mas esse valor ele muda de acordo com as instruções normativas que vai saindo, de acordo com o mercado e com a indústria. Como eu falei, ele é um importante indicador da qualidade do leite, porque quando ele está elevado, quando essa contagem é elevada, a gente vai ver também uma quantidade reduzida de gordura no leite, por exemplo. Isso porque a mastite, ela afeta a capacidade da glândula mamária de produzir gordura. Pode passar. Além disso, também as concentrações de proteína do leite, ele vai ser reduzido também, porque durante o processo de mastite, a síntese de caseína também é diminuída. E isso é extremamente importante e significativo, porque essa baixa da caseína, baixa quantidade de proteína do leite, vai reduzir o rendimento industrial desse leite e também a validade dos produtos lácteos. Também por causa da inflamação que acontece na glândula mamária, a síntese de lactose é reduzida e, por consequência, o teor de lactose do leite também é diminuído. Pode passar. Entre os principais agentes que são causadores da mastite, tem Streptococcus, Staphylococcus, C. pyogenes, Escherichia coli e Nocardia, sendo que o Streptococcus é responsável por dar acidificação do leite, e na Escherichia coli ela vai formar gás no leite cru e também vai conferir uma viscosidade no leite. Pode passar. Quando a contagem bacteriana desse leite é elevada, os micro-organismos psicotróficos, que são os micro-organismos importantes, principalmente na refrigeração do leite, eles vão produzir proteases que vão ser liberadas, e daí elas vão degradar as proteínas do leite, que vai conferir um sabor bem amargo. Pode passar.
Bom, meu nome é Esther, eu vou falar um pouco sobre de que forma que o tratamento da mastite afeta a qualidade do leite. Bom, como a Beatriz falou antes, o tratamento elegido da mastite deve ser realizado de acordo com a forma de apresentação da doença, com o histórico do animal e da propriedade, e também algumas particularidades da propriedade, né? Ele deve ser feito por um técnico, um médico veterinário, lembrando sempre das boas práticas de manejo na bovinocultura de leite e respeitando a necessidade daquele animal, né, de acordo com cada agente que tá causando aquela mastite. A mastite aguda, ela é tratada geralmente com infusão intramamária, só que alguns casos mais intensos, mais fortes, às vezes é preciso realizar tratamento via parenteral. Esse tratamento é de mais ou menos 3 dias e a aplicação do medicamento deve ser depois do esgotamento do teto afetado. Outras formas, uma forma boa para tratar a mastite aguda é a ordenha frequente, esgotar o teto várias vezes para não ficar aquela pressão, que é o que causa dor no quarto afetado. A antibiótico terapia é mais utilizada as cefalosporinas e os antibióticos aminoglicosídeos, que vão combater as estrépito e as estáfilo, como a Júlia falou agora. Fluidoterapia também é importante. Os anti-inflamatórios não esteroidais e, às vezes, glicose, bicarbonato e cálcio para conferir um melhor bem-estar ao animal. Pode passar. O tratamento da vaca seca ele é indicado quando o caso atinge a cronicidade e formas subclínicas, que são diagnosticadas pela contagem de células somáticas, como as gurias falaram. Também é utilizada infusão intramamária de antibióticos depois da última lactação. E quando a contagem de células somáticas é muito alta, também pode ser utilizada a via parenteral. O tratamento da vaca seca ele é muito bom, ele funciona muito bem, porque ele confere uma liberação mais lenta do medicamento e também possibilita uma maior aplicação de medicamento. Então, ele gera melhores resultados, até em animais que, quando acontece degeneração do tecido do quarto mamário, o tratamento consegue regenerar esse tecido e até voltar a boas taxas de lactação desse animal. E também o tratamento da vaca seca, mais para a parte que eu vou falar, ele confere menor risco de contaminação, que é isso que a gente não quer. Pode passar. Bom, o que você busca na qualidade do leite? É uma baixa carga microbiana, baixa contagem de células somáticas, uma boa composição, um bom valor nutritivo, um bom leite, e também um leite livre de resíduos. Um leite seguro, um leite que vai oferecer um bom produto final para o nosso consumidor, que vai levar a segurança, um alimento seguro para a mesa do consumidor. E para a gente evitar esses resíduos no leite, tem que tomar muita atenção ao período de carência do medicamento. Por isso que é importante o médico veterinário da propriedade prestar atenção nisso, qual o medicamento que ele está usando, a dosagem que ele está usando, quando que ele vai poder usar esse leite. E também não só os medicamentos relacionados à mastite, mas também outros medicamentos, como medicamentos que estão envolvidos no protocolo sanitário da propriedade. E também a contaminação biológica, mesmo pela mastite, não pelos medicamentos que combatem a mastite. E visando essa segurança do leite, o MAPA desenvolveu o plano de combate e controle de resíduos e contaminantes, que envolve lactáceos, mel e a carne, para conseguir padronizar
e botar limites de referências de medicamentos que pode ter por microlitro de leite. É isso. Bem, os programas de prevenção e de controle de mastite, eles vão ter por objetivo limitar a prevalência das infecções e, consequentemente, diminuir os impactos econômicos na atividade leiteira. Um bom programa de controle, ele deve ter como metas principais uma contagem de células somáticas abaixo de 200 mil por ml de leite, menos de 2% de episódios clínicos ao mês e pelo menos 85% das vacas livres de mastite subclínica. Pode passar. A principal medida profilática é a higiene, é a instrução dos funcionários. Então, desde limpeza do ambiente, limpeza e desinfecção dos tetos, a realização do pré e pós-dipping, o exame dos primeiros jatos de leite, a secagem dos tetos com toalhas descartáveis e os cuidados durante a ordenha. É bem importante também instruir esses funcionários com relação ao uso indiscriminado de produtos veterinários, de forma a evitar a seleção de grupos resistentes. Pode passar. Uma das opções é a utilização de antibiótico, não de maneira curativa, mas sim como forma profilática. Ela vai ser feita durante o período seco, no início e no final, uma vez que o período seco é o período de maior risco para o desenvolvimento de infecções intramamárias. Nesse período, o Uber ele se torna mais suscetível à infecção. Então, a ideia da utilização desse antibiótico de forma profilática é eliminar infecções intramamárias existentes que estejam numa situação subclínica e reduzir também novas infecções durante esse período seco. Isso vai levar a uma redução no número de mamas afetadas na lactação subsequente. Pode passar. Uma outra alternativa é a utilização de vacinas. Ela é considerada uma medida complementar, principalmente para Escherichia coli, Klebsiella e Enterobacter. Normalmente, ela se trata de um macerado de diferentes grupos de bactérias e vai ser aplicada no período seco e ao parto. E vão ser responsáveis, então, por reduzir a incidência e a gravidade dos sintomas na lactação subsequente. É importante lembrar que o programa de vacinação obrigatório, ele também vai ser uma forma de cuidado, uma medida profilática, uma vez que ele leva à melhora da sanidade do rebanho e, consequentemente, a redução das infecções secundárias. Pode passar. Então, o que tínhamos preparados para hoje era isso. Muito obrigada pela atenção e qualquer pergunta estamos disponíveis.